Boa noite! Boa noite a todas e a todos. Vamos começar daqui a pouco a nossa live com a doutora Natália Freitas, o tema sobre família, uma análise crítica sobre família. Vamos aguardar o pessoal entrando. Oi, Priscila, que bom que você está aqui. Obrigada pelo apoio. Oi, Nath, vou te chamar aqui. Vou abrir aqui para ela entrar. Boa noite, Cris. Vai ser uma live maravilhosa sobre família, uma análise crítica sobre família. Olá, boa noite. Boa Que prazer noite. estar te recebendo aqui hoje. Ai, a minha alegria está aqui na sua live, no seu canal. Nossa, muito feliz. A doutora Natália Freitas é doutora em Políticas Sociais pela Universidade de Brasília, é assistente social, trabalhadora do SUAS, pesquisadora sobre família e assistência social, já foi conselheira no CRES do Distrito Federal e é uma grande companheira de luta e de trajetória que eu tive a oportunidade de ter comigo na minha trajetória profissional. Fomos conselheiras juntas no Conselho Regional de Serviço Social. E a Natália, para mim, assim, é um exemplo de pessoa, de mulher bem-sucedida, de gestora. Ela é incrível, tem uma capacidade incrível de gerir as situações, de gerir várias variáveis ao mesmo tempo. É uma pessoa que a gente aprende muito com ela o tempo todo. E a Natália, durante o doutorado dela, ela fez um doutorado sanduíche na Inglaterra. E foi super bacana, estudando sobre família. E tem muita coisa bacana para trazer para a gente hoje. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Natália, uma querida que eu amo muito, quero deixar aqui registrado. E é uma satisfação te ter aqui hoje, amiga. Te passo a palavra, você pode se apresentar novamente, já te introduzi, mas faça às vezes. E fica à vontade, a gente vai dialogando durante o bate-papo, tá? Tá bom? Eu acho que eu vou precisar de uma condução sua de como apresentar esse tema aqui na live, tá? Mas obrigada, metade do que a Fabi falou, gente, é por conta dela. O que é verdade aí é só que eu sou a Natália, sou trabalhadora do SUAS, aqui no DF. Concluí meu doutorado em política social no ano passado, em maio do ano passado. Atuo como assistente social, né? Aqui, como eu já falei, no SUAS. Eu sei que a Fabi tem muitos seguidores que são de outros estados, então talvez a minha fala traga alguns elementos da particularidade daqui do Distrito Federal, né? Que é o meu espaço de atuação. E eu fico muito feliz, Fabi, por você ter me convidado. Eu adoro falar sobre a temática da minha pesquisa. Acho que é por isso que a gente se envolve numa pesquisa, né? Porque a gente quer explorar aquele tema, a gente quer explorar aquele assunto. E uma pesquisa não faz o menor sentido se ela ficar só no meu computador, se ela ficar só para mim, né? Então, acho que a ideia do mundo acadêmico, né, é a gente poder compartilhar, a gente poder disseminar essas questões, esses questionamentos que passam, né, que perpassam a nossa vida e que a gente traz ali para o âmbito acadêmico para entender melhor, para compreender melhor. Então, eu fui nesse rumo, né, de tentar estudar e aprofundar um pouco mais nessa história de família, dessa relação entre família e assistência social, muito por conta do meu trabalho mesmo, assim, né? A gente tem algumas ideias aí de que o mundo acadêmico ele está distante da prática profissional, que eu discordo completamente, completamente. Eu acho que os nossos fundamentos teóricos eles são essenciais para a prática profissional do assistente social. E aí eu falo do meu lugar, né, que é na assistência social. Então eu tinha essa inquietação, sabe, assim, enquanto trabalhadora da assistência social, do porquê dessa centralidade na família, o porquê de entrar tanto na questão dos vínculos, da convivência, da perspectiva das relações ali que é o nosso mais íntimo, né?
que é nossas relações mais básicas, primárias, e ao mesmo tempo tão privadas, né? Que é a minha relação com a minha mãe, que é a minha relação com o meu filho, que é a minha relação com, enfim, com o que eu entendo como sendo ali a minha família. E eu ficava muito intrigada com isso, porque eu entendo a assistência social como uma política pública fundamental de oferta de proteção, né, das pessoas para as pessoas, né, uma oferta do Estado de proteção, né, de segurança social, em vários sentidos. Então, eu vi ali na minha prática pessoas chegando no serviço, né, onde eu já trabalhei em CRAS, já trabalhei em CRES, já trabalhei no Centro Pop, e me inquietava muito isso de ter que, para garantir, de ser parte eu ali enquanto representante do Estado, para garantir essa proteção, né, eu ter que entrar nessa relação tão íntima que é a família. E eu ficava pensando, poxa, até que ponto que trabalhar o vínculo com essas demandas que chegam aqui para mim é o fundamental, sabe? Eu não estou dizendo que trabalhar o vínculo familiar não seja importante para a vida das pessoas. É super importante para a vida de todo mundo, né? Mas eu pensava no que compete à assistência social, né? No que cabe à assistência social. Então, eu via pessoas chegando ali para um atendimento comigo, por exemplo, por uma questão de privação absurda, com históricos, assim, que era a barbárie, era uma degradação. Nenhum ser humano tinha que estar vivendo naquela condição. Então, eu fazia os atendimentos, visitas domiciliares, uma série de intervenções que depois eu ficava, poxa, será mesmo que a minha atuação aqui, ela tem que ter a centralidade no vínculo familiar, na convivência? Será que é aí o ponto central? Então, eu não estou dizendo que esse não é um ponto importante. Eu estou apenas intrigada e tentando questionar se essa deve ser a minha centralidade. E aí eu entendo, assim, que óbvio, que a família ela vai ser importante para qualquer política social, ela é importante a gente considerar esses vínculos familiares, é importante a gente considerar os membros familiares no momento de entender. Deu uma travadinha aqui para mim agora. Então, políticas de seguridade, né, quando você vai pensar em pensões, nesse sentido, é importante entender o contexto da família. Então, a família ela tem sim que estar presente nas políticas sociais. É preciso olhar pela perspectiva da família. Então, não é uma negação a isso, a participação da família nas políticas sociais. É uma questão da centralidade da minha intervenção, de ser no vínculo, no fortalecimento daquele vínculo, em trabalhar a convivência. Era isso que me inquietava, enquanto assistente social da política pública de assistência social. Eu sei que em diversos momentos da vida e para diversas necessidades das pessoas, elas precisam trabalhar ali essa perspectiva de vínculo, né? Mas eu não via muito sentido para isso na assistência social, né? E aí eu questionei isso mesmo depois de trabalhar em CRAS, depois de trabalhar em CRES. No Centro Pop é um pouquinho diferente, porque realmente ali já tem uma relação de vínculo familiar rompido, na maioria das vezes, lógico, famílias em situação de rua, tem famílias em situação de rua. Mas essa era a minha inquietação, sabe? Que me fez tentar entender o porquê da entrega, né, da assistência social enquanto política pública que garante direitos ser centralizada, assim, ter esse foco muito forte na família, né? E aí foi quando eu resolvi voltar para a universidade. Eu já tinha ali alguns anos que eu tinha concluído o mestrado, terminei o mestrado em 2011,
e voltei para a universidade em 2016, depois já de um tempo que eu estava na secretaria, né, na assistência social, trabalhando. E aí passei os últimos 4 anos ali, de 2016 a 2020, tentando estudar, né, perspectivas de família, por que a família aparece nas políticas sociais, quando que a família aparece na política de assistência social, e os impactos disso hoje na configuração do SUAS. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, Fabi, que é importante realçar é que, assim, não é que eu sou anti-família e que ninguém tem que olhar para a família. Não, imagina, os aspectos familiares, eles são extremamente importantes. Eu só queria entender como que uma família procura um serviço do Estado por conta de privação material grave, pobreza extrema, e situações que são eminentemente do campo material, poderiam ter esta demanda específica resolvida, protegida pelo Estado, por meio de uma intervenção que atua basicamente no campo relacional. Né? Então, eu entendo que existem uma série de vulnerabilidades relacionais, né, que vai envolver contextos de violência, de violação de direitos, e que o Estado precisa atuar, sim, nesse âmbito familiar, onde a questão relacional envolve um risco e uma vulnerabilidade. Perfeito. Só que isso tomou um tamanho que eu diria maior do que outras intervenções, do que outras ofertas da assistência social. Então, é como se, antes de qualquer coisa, o vínculo e a convivência são as principais seguranças que devem ser afiançadas numa prática socioassistencial. Isso no cotidiano dos trabalhos dos CRAS, isso fica muito nítido quando a gente pega, por exemplo, trabalhos de assistência social que foram apresentados no último CBAs, por exemplo. Você vê o Brasil inteiro apresentando estratégias de trabalho com famílias, com perspectiva de grupo, com perspectiva de desenvolvimento de capacidade, de desenvolvimento de alta eficácia, desenvolvimento do poder da mulher na lida da situação com as suas dificuldades. E eu ficava pensando, poxa, e essa condição material que, pelo menos nos casos que eu atendo há 10 anos na assistência social, ela chega a ser a primeira coisa, o mais imediato. E não só no campo do imediato. Se você for a fundo, às vezes o contexto da pobreza, ele é até um fenômeno central mesmo no que levou a uma série de precarizações da vida daquela pessoa. Né? Então, às vezes eu estava trabalhando ali numa perspectiva que se manifestou ali por meio de uma violência ou de uma violação de direitos, mas que a dependência econômica, a privação material, colocava aquela pessoa numa situação de maior agravamento, de maior gravidade. Então, sempre tinha, né? A gente sabe, é difícil a gente falar isso, é muito difícil assumir que a assistência social tem um foco na pobreza, né? Porque ela não tem critério de renda, porque ela é para quem dela necessitar, mas a gente precisa admitir o cenário. O cenário mostra quem procura assistência social são pessoas eminentemente pobres, muitas delas extremamente pobres, inacreditavelmente pobres. E a gente não fala de pobreza em assistência social, a gente fala de vulnerabilidades, de riscos, de vínculos ameaçados, de vínculos rompidos. E aí, quando a gente não questiona isso, quando a gente não problematiza isso, a gente vê que a intervenção prática das profissionais, de nós profissionais da assistência social, está voltada muito para a questão do fortalecimento daquele vínculo em grupos familiares, em grupos intrafamiliares, e a gente deixa de lado a perspectiva da vulnerabilidade material, do risco que essa pessoa está correndo por estar numa condição de pobreza. Eu acho que isso é extremamente grave. Eu acho que, nesse sentido, a assistência social ela se mostra ineficaz quando a gente age dessa forma. Da mesma forma que eu considero que a assistência social não é só
segurança de renda, entende? Ela não pode ser somente só segurança de renda. Se fosse para isso, não precisava de serviço. Tinha que ter um grande benefício de transferência de renda mínima e tudo estaria resolvido. Eu só acho que tem um peso diferente para a perspectiva do vínculo e da convivência entre os membros familiares e da sua perspectiva da perspectiva da proteção material dessas pessoas, né? E aí, no decorrer da pesquisa, do trabalho, né, assim, eu fui identificando uma série de elementos que mostravam ali que isso não era uma particularidade do SUAS, né? Isso não era um fenômeno nosso aqui, isso era um fenômeno mundial, né? Que caminhava com uma intenção mesmo, uma racionalidade que caminha exatamente para isso, para essa perspectiva de delegar a responsabilidade da proteção para a família, em vez do Estado. Então, a gente vê cada vez mais a ideia de um Estado menor, de um Estado não interventor. Então, esse Estado, quando ele pega uma atribuição de proteção e trabalha aquilo como uma forma de que aquela família esteja empoderada ou capaz de resolver os seus próprios problemas, inclusive os de ordem material que não são causados por ela, né, que tem toda uma perspectiva de um complexo muito mais ampliado de onde essas famílias pobres estão, como que elas poderiam ali ser responsabilizadas por aquilo, né? E aí, muitas vezes, quando a gente, como eu trouxe aqui o exemplo dos trabalhos do CBA, e aí com todo respeito a todas as colegas que trabalham na assistência social no Brasil, porque se tem um profissional que tem meu respeito, é a galera que trabalha na assistência social. Eu sou trabalhadora da assistência social. O nosso trabalho não é fácil. A gente lida com histórias que chega um momento que você pensa assim, caramba, não vou ouvir coisa pior do que isso. Sim, você vai, meu amor. Uma hora você vai ouvir uma coisa pior do que isso. Então, é um trabalho realmente que exige muito da gente. Então, eu não estou aqui criticando o trabalho, a intervenção das minhas colegas, de forma alguma. Eu estou aqui trazendo uma problematização sobre qual é, de fato, se a gente pegar ali todos aqueles relatos de experiência e perceber que tem uma centralidade da intervenção ali nas perspectivas de fortalecer vínculo, de garantir a convivência, sem uma interface, sem uma compreensão do que, de fato, da condição material que aquela família está inserida, sem a gente problematizar a questão de pobreza, como que a gente pode garantir que essa família esteja em condição de proteção? Então, muitas vezes, a gente acaba entrando numa perspectiva de orientação para que a família supere a sua condição de vulnerabilidades e não de pobreza, porque isso não depende dela. Então, eu percebi que existe um movimento mesmo para que seja assim. Para que seja um Estado que atue, que delegue, que estimule essas competências na família, né? Que mantenha a família ali como um espaço de convivência e um espaço de proteção principal. E isso é interessante para uma perspectiva de Estado que é mais ausente, para uma perspectiva não uma perspectiva que defende um Estado mais protetor. Então, os países que têm modelos de proteção social mais ampliadas, e aí isso não sou eu que estou dizendo, isso aí é de estudo da década de 70, são países menos familistas, né? São países que conseguem garantir serviços, benefícios e outras estratégias de proteção, independentemente das relações familiares, né? Então, isso já é história. Mas agora a gente vê um acirramento dessa postura, né? Uma necessidade de delegar para a família essa responsabilidade. E junto a isso, a gente tem vivido nos últimos anos um avanço muito grande da perspectiva conservadora da família, né? Então a gente não pode negar que as políticas sociais são afetadas também, né? Por essa
ampliação desse movimento conservador na perspectiva da família. Então, isso foi fenômeno, assim, essa familiarização da proteção social, especificamente da assistência social, é um fenômeno visível em vários países. Na minha pesquisa, como a Fabi falou, eu acabei também indo estudar um tempo no Reino Unido, na Inglaterra especificamente, para poder entender como que tinha essa perspectiva da família lá, e olha que eles não são considerados um país extremamente, essencialmente familista. Mas é muito interessante perceber, assim, não fiz nenhum tipo de comparação, acho que não se compara Brasil sim. com um país como o Reino Unido, não existe comparação, mas existe alguma relação, né? Existe uma relação, até porque quando a gente tem muitas metodologias de trabalho social que a gente acaba copiando, né? A gente acaba importando, mesmo que aquilo não se aplique em nada na nossa realidade, seja totalmente diferente. Então, num país onde se garante renda, a comida, a habitação, emprego, escola, saúde para todo mundo, você pode afirmar que uma pessoa está em situação de rua simplesmente porque a família errou. É horrível dizer que pode afirmar isso, né? Mas você não pode afirmar. Mas, assim, você teve um Estado presente em uma série de questões. Então, eles se sentem mais legítimos para dizer, bom, aqui nós temos um problema, então, que foi da família, né? Agora, a gente tem um Estado que é ausente em absolutamente tudo isso, e a gente está fazendo a mesma prática de dizer, bom, a família deveria estar fortalecida. Então, isso é tudo muito... Eu percebi que existe uma conexão entre isso, né? Uma relação, não é uma comparação, uma relação. E tem a ver também com o processo de avanço do conservadorismo, né, nesses países. A gente teve esse processo aqui que acontece de uma forma um pouquinho mais tardia aqui para a gente, né, trazendo o exemplo da Inglaterra e um intervalo de mais ou menos 10 anos de diferença de quando eles apertaram bem as políticas de proteção social na perspectiva da família, para quando a gente trouxe essa centralidade da perspectiva da família. E aí é curioso perceber que, por exemplo, em 2018, quando eu estava lá, eles tinham um enfrentamento muito grande, assim, as equipes de serviço social, basicamente as assistentes sociais, porque lá é como se os serviços de assistência social, é bem diferente aqui do nosso, mas é como se os serviços de assistência social só trabalhasse assistente social. É engraçado isso lá. Então, as assistentes sociais tinham um questionamento muito grande na focalização que as ações e serviços lá estavam sendo tomadas, não mais na perspectiva da família, mas na perspectiva da infância. E especificamente da primeira infância. Como uma compreensão de que, bom, este é o único membro da família que não é capaz de se autoproteger, que é sujeito a algum tipo de risco, né? E é interessante perceber como a gente também tem caminhado para essa extrema focalização na primeira infância. Então, existe uma relação. Com certeza. E aí Nos últimos anos, então, a gente tem aí, né, a criança feliz, né, como um produto, né, desse movimento aí de focalização na primeira infância, né? E um modelo que se espalhou por todo o Brasil, né, na política de assistência, né? Exatamente. E que tem tomado um foco muito grande na política de assistência. Eu entendo toda a importância da proteção à criança, do desenvolvimento das políticas de proteção à primeira infância. Eu só tenho um pouco... Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado na questão de compreender a atuação da assistência social específica, da mesma forma como muito central na convivência e no vínculo familiar, como muito específica na perspectiva de um ciclo etário da vida, sabe? Percebe que isso é uma redução muito grande do que é a população? E aí você deixa a população sob a ética do individualismo.
né? Sobre a ética da autoproteção, do autossustento, né? Então, isso tem uma dinâmica aí que é de um modelo de Estado que a gente adota, que a gente escolhe. E, assim, é muito grave, né? Porque a gente só vê a focalização cada vez apertando e centralizando mais, né? A gente, primeiro, descola a assistência social da perspectiva de renda, né? Então, tem, basicamente, o discurso da política de assistência, por mais contraditório que possa parecer, o discurso da assistência cada vez se distancia da garantia de renda e cada vez vinha focalizando mais na família e agora focalizando ainda mais, né? Em vez de focar nos vínculos familiares como um todo, na primeira infância como um objeto de intervenção prioritário, né? Então, realmente, essa focalização cada vez maior, né? A gente tem algumas manifestações aqui do pessoal te elogiando, falando que maravilhoso te ouvir. Grande doutora Natália, sempre aprendo muito. Guilherme Gomes. A nossa querida colega da Serviço Social na Prática, lembro da Natália da SEDEST, é isso mesmo, ela é lá da SEDEST mesmo. SEDEST, orgulho de sempre ouvir a Nath, todo mundo conhece. A gente teve também uma manifestação aqui do Estevão, por isso é importante sobre o que fazer, por que fazer e como fazer. Teoria e prática são inseparáveis. Exatamente, bem essa pegada que a gente está comentando aqui. Exatamente. E aí eu acho que se a gente fizer essa pergunta na nossa prática cotidiana de trabalho na assistência social, e se a gente tentar entender também, perceber o que eu tenho aqui neste caso, o que eu tenho aqui nessa situação, a gente vai perceber pobreza, desigualdade. Essencialmente isso. Essencialmente isso. A gente vai ter uma série de outras relações, uma série de outros fenômenos? Vamos. Mas, assim, se a gente tentar descortinar isso, como fala a Yolanda Guerra, a gente consegue perceber que tem uma centralidade ali, um denominador comum, que é a questão de pobreza. E se a gente não considera isso, eu entendo que a nossa intervenção vai ficar ali num campo de uma superficialidade, sabe? Porque ela pode até intervir ali naquela questão imediata que está aparecendo, mas ela vai ter, de fato, uma perspectiva protetiva para essa família. Então, uma coisa que eu questiono bastante é isso, é trazer mais do que a perspectiva das vulnerabilidades, né, que são expressões daquela circunstância que a pessoa está vivendo, mas trazer a perspectiva da pobreza e da desigualdade. E também eu entendo que um foco que seria voltado mais nas necessidades humanas, de entender qual a necessidade que se manifesta aqui nessa situação. Porque, enquanto Estado, é isso que eu preciso sanar. É isso que eu preciso satisfazer. São as necessidades que essas pessoas estão passando aqui agora. Então, se essas necessidades forem do campo relacional, ótimo. Mas se essas necessidades são do campo material, eu também tenho que intervir. Então, mas quando eu falo somente de convivência e vínculo, eu tiro a atenção da ideia das necessidades humanas. Então, eu acho que falta a gente olhar na assistência social com uma centralidade para as necessidades humanas, em detrimento do risco, da convivência e do vínculo, e trazer também o debate da pobreza e da desigualdade social, mais do que da questão das vulnerabilidades. E aí a gente consegue falar assim. Aí eu acho que nesse sentido, quando a gente pergunta por quê, cara, se for um trabalhador da assistência social, vai conseguir te responder. Agora, se você pergunta por que eu vou fazer um grupo com a mãe e o filho, porque o menino descumpriu as condicionalidades do PBF durante uma semana porque ele não tinha tênis para ir para a escola. E ele estava cansado de ser chamado de chorume na escola, então o menino estava matando aula porque era um espaço extremamente hostil. Entende? Será que é uma questão realmente da relação da mãe e do filho ali? A centralidade disso? Exatamente. Né? Então,
esses os porquês aí que o colega colocou, que eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Perguntar mesmo. Natália, maravilhosa, só trazendo autores aqui clássicos pra gente, trazendo Mioto, Potiara Pereira, inclusive esqueci de falar que a Natália foi orientada pela professora doutora Potiara Amazoneda Pereira no doutorado, maravilhosa. A gente tem aqui o Guilherme falando aqui pra gente. E como fazer essas discussões do familismo no cotidiano do trabalho no SUAS? Sinto uma angústia tremenda porque é bem provocador e estremece as relações no trabalho às vezes. Realmente é um terreno assim delicado, né, de relações delicadas para a gente trabalhar. E eu acho que muito dessa tensão vem do fato de que essa questão do foco, né, do familismo, do foco nas relações e vínculos familiares, em vez do foco nas necessidades humanas, remete àquilo que o professor Zé Paulo Neto já trouxe lá na década de 70 do movimento de reconceituação, que era a psicologização do serviço social. Então, em que medida a gente hoje, na política de assistência social, está com o serviço social atuando com um cunho psicologizante das relações e não com um cunho de fato, acesso a direitos sociais, de garantia de renda mínima, de garantia de necessidades humanas básicas. Então, aí fica a grande questão. Vou passar aí para a Nath responder aí sobre o familismo e o SUAS e a tensão com os demais profissionais da equipe multidisciplinar. Cara, essa é uma tensão que eu tenho todos os dias no meu trabalho, assim, todos os dias. Eu tento mudar narrativa. Assim. Eu falo disso com a Priscila, se ela estiver ainda aqui assistindo, ela deve estar rindo de mim, porque eu falo isso direto com ela. Mudar narrativas. Então, por exemplo, a gente fala muito de trabalho social com famílias. Por que a gente não pode falar de trabalho social? Né? Vamos falar de trabalho social, seja para a família, com a família ou não. Né? Seja com o indivíduo, com o cidadão, com a cidadã, com a mulher. Necessariamente eu tenho que trazer ali o papel da família, o eu, mulher, mãe, cuidadora. É importante, é um aspecto importante da minha vida, é importante. Mas eu tenho que trazer o foco para aquela vertente da minha pessoa, para eu poder estar no serviço da assistência social. Entende? Por que esse trabalho social não compreende essa pessoa enquanto trabalhadora, enquanto cuidadora, enquanto mãe também, mas enquanto uma líder comunitária, que às vezes ela enquanto uma trabalhadora que está sendo explorada, enquanto uma mulher desempregada, enquanto uma mulher negra na sociedade em que ela convive. Né? Então, por que necessariamente a centralidade tem que ser na família? Então, eu falo o seguinte, ali é o seguinte, no atendimento, eu sou o Estado e você é uma família, necessariamente. Por quê? Então, eu tento repensar isso, sabe? E eu acho que a gente precisa não negar o trabalho social com família, mas repensar. Às vezes é uma perspectiva de família que precisa para aquele caso. Se for, ótimo. Mas e se não for? Entende? Eu posso chamar aquilo de trabalho social e dentro dessa perspectiva eu trabalhar as diversas facetas que essa pessoa, considerando as suas necessidades, né, vai manifestar ali para mim, enquanto eu, Estado, para garantir a proteção dela. Né? Então, eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem nisso, assim. Pensa na sua família, sabe? Coloca as suas questões mais privadas, mais íntimas ali, né? Traz isso para um acesso à garantia de direitos, né? Traz isso. Eu sei que alguns, por exemplo, na Previdência isso é um debate muito, muito importante, né? Das relações conjugais, do que é reconhecido civilmente como relação conjugal para uma situação de pensão, por exemplo, mas no âmbito formal, não no âmbito do vínculo, saber, deixa eu ver se esse vínculo está forte ou está fraco, para saber se, sei lá, uma pessoa vai receber a pensão do cônjuge dela falecido. Então, eu acho que a gente precisa problematizar se, de fato, a perspectiva da convivência e do vínculo da família
é a intervenção adequada para a necessidade que aquela família apresentou. É essa entrega que é fundamental ali para ela, no momento em que ela procurou o serviço da assistência social. Se for ótimo, excelente. Agora, às vezes a gente não questiona isso. A gente acha necessariamente, vou incluir num grupo PAIF, e aí vou dar um Google lá e tem 1 milhão de metodologias de trabalho em grupo, e aí a gente acaba partindo para uma perspectiva, e aí é muito difícil falar isso, mas a Fabi tocou num ponto extremamente importante, mas assim, é muito sutil isso, sutil falar disso, na verdade, muito sensível, mas a gente caminha, assim, para uma perspectiva de psicologização da assistência social. Não estou falando que a psicologia na assistência social não é positiva, na verdade, ela é extremamente positiva. A gente precisa da psicologia na assistência social. São profissionais que têm contribuições riquíssimas e que têm se debruçado sobre os SUAS, que têm dedicado ali estudos. Os colegas do CRP aqui de Brasília são super engajados nos direitos socioassistenciais das famílias, na defesa do SUAS, e isso é maravilhoso. Quando a gente fala, talvez eu esteja utilizando o termo inadequado, mas quando a gente fala de psicologização, é essa terapeutização, talvez, sabe? Das nossas intervenções, da nossa prática. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque aí, quando a gente entra na perspectiva do grupo, a gente perde a perspectiva do coletivo. Muitas vezes a gente deixa que o instrumento fale do que a gente tem que fazer e não a necessidade da família fale o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que esses questionamentos que a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho, sabe? Eu acho que a principal pergunta é: qual é a aquisição que essa família vai ter disso? Qual é a entrega que ela vai receber disso? E em que sentido isso alivia a condição principal que ela trouxe aqui para a gente? Se a intervenção na convivência e no vínculo familiar for a resposta para isso, ótimo. Mas vamos fazer essa pergunta para ver se é realmente essa a resposta, sabe? Eu acho que nesse sentido a gente pode problematizar nos nossos espaços de trabalho. Muito bom. E provocar essa discussão, né? Provocar essa discussão com as equipes, né? Será que, de fato, apenas o serviço de fortalecimento de vínculos é a solução para essa determinada situação social? Então, acho que um bom ponto para nossos colegas que trabalham na área da assistência e têm esses embates profissionais é provocar essa reflexão, provocar essa discussão e levar essa ótica do serviço social de por que nós acreditamos que apenas o vínculo familiar não é o suficiente numa determinada situação social. Isso. Qual é a entrega, né? Qual é, de fato, a aquisição que aquela família vai ter com essa intervenção, né? Então, acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer quando a gente pensar na nossa intervenção, assim, diretamente na perspectiva familista. Exatamente. Muito legal, Nath. E conta mais pra gente do que você achou na sua pesquisa, dos resultados que você encontrou. Então, uma coisa curiosa, assim, eu gosto muito, e no serviço social a gente gosta muito dos aspectos históricos, né? No serviço social a gente gosta muito dos aspectos teóricos, a gente gosta também muito dos aspectos históricos. E eu acho que isso é fundamental, assim. Uma coisa que eu identifiquei na minha pesquisa é que essa história da intervenção na família, ela se repete por séculos em vários modelos de proteção social. E essa história se repete tendo muito mais não resultados e resultando muito mais em processos de desmontes, em processos que levaram à redução das intervenções do Estado, do que, de fato, em algum resultado qualitativo para a sociedade, de redução de desigualdade. Então, eu estudei experiências, né, da Inglaterra ali também, desde a era elizabetana, também dos Estados Unidos e também da Austrália. E todas elas mostram que essas práticas, quando se torna essencialmente relacional,
ela se torna muito mais propensa a transportar para a família essa responsabilidade do que proteger de fato essa família. É como se a família não fosse o campo de receber a proteção do Estado, mas o campo de fazer a proteção em vez do Estado. Tem uma autora da Austrália, ela não é muito famosa, mas ela é muito famosa aqui no Brasil. Mas ela é uma pesquisadora desse campo, exatamente desse campo de assistência social e família, e ela fala assim, que existe um valor muito grande na família, nesses momentos. Nos momentos de ausência do Estado, é muito valoroso delegar isso para a família. Aí ela traz uma série de momentos históricos, de políticas sociais, que aconteceram principalmente... E aí, lógico, ela traz a perspectiva de países do capitalismo central, né? E que acontecem de uma forma associada com momentos históricos de redução do Estado, né? Então, na Inglaterra, por exemplo, eles tiveram uma redução muito grande da proteção social. Então, é um país ali de onde a gente estuda muito a Inglaterra no serviço social, né? Nessa perspectiva bem eurocêntrica da nossa formação, a gente estuda o modelo deles como sendo o modelo de proteção social que mais chegou perto de um modelo universal. Então, o welfare state da Inglaterra, o plano Beveridge, a gente estuda, esmiuça muito isso na nossa formação. Então, esse país que teve esse histórico de proteção, de exemplo de proteção social, tem passado por uma retração muito, muito, muito forte das políticas de proteção social, basicamente num processo de zero assistência social. Eles nem chamam mais de assistência social, eles chamam de assistência à infância, que é o que restou hoje. E eles, na verdade, nesse processo histórico que traz... Primeiro, eles começaram a culpar as famílias pela degradação da sociedade britânica, né? Então, eles fizeram um programa que chamava Programa Famílias Problemáticas, né? E é interessante saber que esse mesmo pessoal esteve no Brasil, esteve na SEDEST, vendendo pra gente, assim, o grande programa deles, a grande técnica de intervenção com as famílias, que a gente utilizou por muito tempo aqui, que se chamava Programa Famílias Fortes, PFF. Uma metodologia altamente comportamental, altamente behaviorista, com técnicas, né, até de fala da mãe para o filho, técnicas de quando eu for lavar a louça, coisas desse nível, assim, eu chamar o meu filho. E aí eu ficava pensando, caramba, tá todo mundo passando fome naquela família, mano, como é que eu vou ficar falando do que eles têm que conversar na hora de lavar a louça? Mas que, enfim, que foi uma metodologia muito bem recebida, praticada em muitas unidades. Também trouxeram uma outra metodologia que era de uma aproximação da relação da escola com a assistência social, bem nessa ideia de que, se a escola funcionar na formação da criança e do adolescente, a assistência social não seria necessária, sabe? Que a gente também implementou, que a gente tem essa mania, né, de achar do que é estrangeiro é necessariamente melhor, mais inteligente, mais legal, funciona. Então, esse mesmo pessoal lá no país deles, que tinham esse programa, que aqui eles chamavam de programas famílias fortes, mas lá eles chamavam de programas famílias problemáticas, com esse termo, criaram uma cultura, uma ideia mesmo, de que as famílias que estavam nos programas de assistência social era a grande degradação da sociedade britânica, eram as culpadas pela falência do Estado, tinha uma culpa moral muito grande na perspectiva da família, um peso moral muito grande, que o Estado não conseguiu mais nem sustentar isso. Então, é como se moralmente só fosse aceito o Estado atender a criança, porque ela sim é um ser vulnerável, ela sim é um ser que está em risco, pode estar em risco naquela família. Então, se a gente for olhar aqui para o nosso umbigo, a gente vai perceber que a gente também está passando por um processo
de entender essa família também como culpada, onerosa, que gasta muito, usa muito gasto do Estado, apesar disso não ser verdade, mas existe aí um aspecto subjetivo de tirar do Estado essa ética protecionista para impor uma ética individualista, entende? Das responsabilizações por problemas que eles são sociais, eles são de ordem social, eles não são da ordem individual. Mas aí você começa um discurso também, uma narrativa que vem da força e do poder do Estado e desvirtua isso, sabe? Tira a vertente coletivista, a vertente protecionista, para tentar trazer para a perspectiva individualizante. Então, não é só porque eu estou falando de família que eu não estou falando de um ético individualista. Na verdade, eu estou individualizando, segmentando, insulando isso numa única manifestação de agrupamento ali da sociedade. Então, é interessante perceber que eles passaram por esse processo e é interessante a gente olhar que a gente caminha com esse avanço, né, conservador aqui no Brasil. A gente pode olhar que a gente tem hoje uma estrutura de um Ministério da Mulher, da Família, né, que traz também uma visão nesse sentido, que se a gente for atrás e ler as minúcias ali dos documentos, eles trazem a família como responsável pelos seus membros. Então, se a sua família está em pobreza, se o menino está em cumprimento de medida socioeducativa, a culpa é da família. A família precisa ser recuperada, salvada, resgatada, porque ela está desestruturada. Como se não tivesse um complexo de outras coisas que afetasse também nisso. Então, é um movimento, sabe? Não é por acaso. Não é um problema dos gestores de políticas públicas aqui do Brasil quando pensaram no SUAS. E isso é muito difícil para mim também, assim, porque eu sou uma grande militante em defesa da assistência social. Nossa, exagerei agora. Mas eu sou uma pessoa... Mas é verdade. É verdade. Eu quero muito defender a assistência social. Eu sei que a assistência social tem uma importância significativa na proteção das pessoas, sabe? E eu sei que o SUAS foi incrível. Eu me emociono de viajar para qualquer currutela desse país. E eu sou de São João dos Patos, no Maranhão, uma cidade... Enfim, vocês conseguem imaginar só pelo nome, que ninguém nunca ouviu falar, da currutela que é. E lá tem um CRAS. E lá tem uma estrutura do Estado para proteger a família. Então, eu acho isso, assim, um avanço absurdo, SUAS. E aí, quando eu faço a crítica da perspectiva familista, da centralidade, dessa matricialidade na família, é difícil, porque aí entra numa coisa... ela é maior. Essa centralidade, ela é um fenômeno maior, sabe? Tem uma perspectiva histórica, tem uma perspectiva política, tem uma perspectiva, inclusive, econômica. Então, muitas vezes, é difícil com os meus colegas, que são gestores de políticas públicas, pessoas que eu admiro, que eu acho que fizeram um trabalho brilhante na consolidação do SUS do Brasil, que às vezes sente que como se essa crítica fosse uma crítica ao que eles escreveram, ao que eles produziram, e não é isso, sabe? Não é o SUAS que está errado, né? Também não é um erro entender a família. Na minha perspectiva, o problema é essa centralidade excessiva, e isso é muito maior do que nós, gestores de políticas públicas. Mas eu acho que, minimamente no nosso cotidiano profissional, no nosso exercício profissional, no que é da nossa competência, a gente pode ir ressignificando essa narrativa e problematizando essa questão. Falei demais, né? Maravilhosa. Olha como o neoconservadorismo age, né? O neoconservadorismo reavivando a individualização da questão social. Olha aí os fundamentos teóricos do serviço social, que a gente estudou lá no movimento de reconceituação, que era, né, a individualização da questão social, a responsabilização do indivíduo, da família pela sua situação social. O neoconservadorismo vem hoje, em 2021, trazendo novamente esses valores para a política de assistência social, né? A gente está caminhando para os últimos 15 minutos,
E a gente já teve 2 perguntas aqui, Nath, pedindo indicações de leitura sobre o tema do familismo e assistência social. Eu começo indicando a tese de doutorado da Natália Freitas, que é maravilhosa e vai tirar as dúvidas aí de muita gente. E vou passar para ela indicar também outros autores que ela utilizou durante a pesquisa. Tá. Sobre a tese, eu acho que a minha tese ela não é muito atrativa, sabe? Hoje eu olho para ela e fico assim, caramba, que sumário, mas sei lá, talvez as pessoas não se sintam muito atraídas a fazer a leitura. Mas, gente, dei uma chance. Às vezes pode ser que faça algum sentido. Então, tem ali, eu acho que o capítulo 8 da minha tese, ele é bem mais voltado para a questão da assistência social no Brasil hoje, né? E é onde eu faço alguns apontamentos de uma parte que não foi a grande parte da pesquisa, mas do estudo que eu fiz de algumas intervenções da assistência social aqui no Brasil, e de onde eu faço esse contraponto. Então, tem outros capítulos que aí eu resgato a questão tanto do neoconservadorismo como do neoliberalismo, como eu faço um debate também sobre subjetividades e moralidades. E, enfim, tem que querer estar afim de entrar nesse debate para poder também pegar essa parte, mas eu acho que é muito presente isso na nossa prática profissional. Então, a tese ela vai caminhar aí um pouco nesses aspectos. E tem também uma seção que é bem histórica, que vai trazer vários exemplos, tudo isso que eu falei de séculos de estratégias de intervenção familistas que passam, depois vem uma perspectiva mais protetiva e elimina ela, e depois vem uma perspectiva mais conservadora e liberal, resgata esses modelos. Então, esses momentos históricos, tanto de experiências dos Estados Unidos como da Inglaterra, também tem uma parte da tese que é específica de contando isso, e também mostrando essa questão que essa autora também fala, que é do valor da família, do quanto que a família é valorosa para o Estado, que pode utilizá-la a partir de concepções diferentes. Eu gosto muito da Mioto, da professora Mioto, eu acho que o trabalho dela sobre família é muito rico, então ela tem uma série de produções nesse sentido. Tem um texto da professora Aldaísa Sposati que fala dessa transferência, eu não me lembro agora o nome do texto, até posso mandar para a Fabi depois, mas é um texto recente, de 2018, que ela traz exatamente esse caminho da família para a infância, que eu acho que é um debate que a gente precisa prestar atenção agora. Infelizmente, a gente não tem muito trabalho assim, na política social sobre a perspectiva da família. A gente tem em outros campos, em outras áreas de atuação. Tem esse livro, para quem lê em inglês, né, que é O Valor da Família. Ele também é muito interessante, assim, é muito interessante ver como que isso acaba acontecendo, principalmente para quem é da assistência social. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu acho que assim, que eu consiga lembrar aqui agora é isso. E assim, chama atenção, obviamente, para o debate das necessidades humanas, né? Eu acho que não é só a gente olhar, fazer a crítica ao familismo, mas a gente ter ali uma resposta também. E eu acho que quando a gente entende a perspectiva das necessidades humanas, a gente consegue perceber melhor ali uma expectativa, uma perspectiva de atuação também para assistência social. E aí é óbvio que sobre necessidades humanas, vamos ler Kochara Pereira. Exatamente. Mas assim, resumindo bem acessivelmente o que a Nath colocou, a gente tem a professora Regina Célia Mioto, né, que é referência no serviço social, falando sobre família, professora Adailza Sposati, e a tese de doutorado da professora Natália Freitas. Ficam aí as referências para o pessoal que está estudando o tema.
E quem quer receber bibliografia sobre o tema de família, entra lá no link da minha bio, cadastra lá o e-mail e o grupo de Telegram, que eu vou enviar para vocês esse final de semana material sobre família, tá? Material super atual. Só uma coisa, Fabi, uma coisa muito interessante também, assim, que foi muito gostoso de descobrir na minha tese, é a ideia, a perspectiva de família no Brasil, sabe? Para a família brasileira, né? A gente tem uma sociedade formada em cima da família. Então a gente pensa ali, a gente começou ali no litoral nordestino, com capitanias, com espaços que geravam dentro de uma casa grande, sabe? Então, assim, estava tudo relacionado a partir de famílias extensas, de famílias negadas, de famílias construídas a partir de perspectiva de violência. Então, tem muita literatura que trata, na perspectiva sociológica, né, do quanto a família é central na formação social, política e econômica do Brasil. E aí eu acho que isso também é uma leitura bem interessante de ser feita. Eu posso te passar alguns que eu muito tive. obrigada, a gente quer, tá? Passa mesmo que eu vou enviar para a lista de transmissão. Tem a lista de transmissão por e-mail, pelo Telegram, e tem bastante gente já inscrita, e o pessoal fica sempre querendo. Toda semana eu mando material sobre o tema da semana, e essa semana eu vou mandar para vocês as indicações da professora Natália. Legal, vou te mandar. E alguém tem mais alguma pergunta, gente, para a gente aproveitar aqui, fazer para a professora Natália? Se alguém tiver algum comentário, uma pergunta, coloque aqui para a gente. Assim, Nath, qual você colocaria hoje, então, como o maior desafio que o trabalhador da assistência social enfrenta hoje em relação às famílias na política de assistência social? Eu acho que hoje o maior desafio é a pauperização mesmo. Assim, o contexto de pandemia trouxe um empobrecimento populacional extremamente agressivo, extremamente pesado e um número muito grande. Por um lado, isso nos traz a atenção para o que de intervenções para essa questão da pobreza, que é o quanto que a assistência social está voltada para essa perspectiva ou não. Então, eu vejo estados e municípios aí agora, 2021, regulamentando o benefício eventual, coisa que estava lá previsto em 93 na LOAS. Então, estado regulamentando. Eu acho que até 2 anos atrás, o DS era a única unidade da federação que tinha benefício eventual regulamentado em lei, né? Então, agora, nesse contexto de pandemia que acirra muito, que tem causado muito empobrecimento, a gente está percebendo melhor essa equação, por exemplo, do benefício com o serviço, se essa equação é possível, se é possível, de fato, essa integração. Então, eu acho que isso é um desafio agora, assim, a gente vai ter que repensar realmente as nossas práticas profissionais, a gente vai ter que repensar as aquisições que a assistência social oferece para as famílias, porque o cenário é de um empobrecimento massivo da população. Então, acho que isso é o nosso principal desafio de agora para frente. Com certeza, amiga, desesperador, né? O cenário que se desenhou e que está colocado para a gente é realmente desesperador, né? Isso sem contar com a questão da luta dos trabalhadores do SUAS para serem considerados profissionais de linha de frente no combate à Covid, e que são profissionais de linha de frente, estão trabalhando diretamente no atendimento às famílias, aos cidadãos, e sem EPI, trabalhando diretamente com a população em tempo de pandemia, sem EPI. Quem está usando o EPI é porque compra por conta própria, porque a política de assistência não está fornecendo para os trabalhadores. Então, assim, a gente enfrenta um cenário extremamente adverso para os trabalhadores da política de assistência social, e assim, um cenário que vai trazer ainda muitas tensões para o futuro próximo, né? A gente está caminhando para o final aqui, tem alguns comentários aqui,
Janaína passou o e-mail aqui pelo chat. Janaína, vai lá no link da bio no meu perfil, quando acabar a live, e se inscreve lá pelo link, tá? Porque senão depois vai perder o seu e-mail aqui na hora que eu salvar a live. É a Débora. Só parabenizar pela live, com uma discussão densa, mas muito bem embasada pela pesquisadora. As discussões da Mioto sobre a perspectiva familista são bem interessantes. A Cris, muito bom debate. Parabéns às duas pela aula, aprendi bastante. E eu só tenho a agradecer, Nath, você por ter aceitado, ter topado esse desafio de estar aqui com a gente hoje e ter doado um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente. Você que fez uma pesquisa maravilhosa e, além de ser uma pesquisadora incrível, de ter feito uma tese de doutorado sobre o tema, você é trabalhadora do SUAS e conhece todas essas questões que a gente conversou aqui hoje na prática, por dentro, de frente para a situação, né? Então... não é fácil, né? A gente tem uma última pergunta aqui. Como lidar com o enfraquecimento das políticas públicas frente ao desemprego? Que perguntona, hein, pra gente já no final. Nossa, essa é a pergunta de 100 mil reais. Eu adoraria. Exatamente. Teses e teses de doutorado para responder essa pergunta. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que fazer a defesa intransigente das políticas de transferência de renda, né? Então, essa culpabilização das famílias, ela não cabe mais. O contexto de pandemia, ela deixa ela totalmente fora disso, porque agora tem um evento de força maior, um vírus que ataca a humanidade, que puta que pariu. Nossa, olha, eu falando palavrão. Se essa condição de empobrecimento ainda for vista como um aspecto culpabilizador da família, aí a gente está fazendo um oportunismo muito grande, né? Então, eu acredito que imediatamente a gente precisa fazer a defesa intransigente das políticas de transferência de renda, porque sem segurança de renda mínima, sem a garantia de sobrevivência, a gente está agora vendo um cenário não mais... A gente passou muitos anos, Fabi, na assistência social, falando assim lindamente de insegurança alimentar, né? A gente estudou muito sobre insegurança alimentar, política de insegurança alimentar, benefícios para que situações de insegurança alimentar. Cara, a gente está falando agora em fome mesmo. Exatamente. Fome, exatamente. Sabe? Então, a gente precisa, sim, garantir os recursos materiais, em primeira ordem, os recursos materiais necessários para que as pessoas sobrevivam. E aí, depois a gente garante as intervenções no que mais for necessário para ela. Ai, Nath, muito, muito, muito obrigada. Que prazer imenso ter você aqui. Foi muito bom, amei. Nossa, a gente teve uma audiência maravilhosa, todo mundo adorou a live, foi muito bacana. E, assim, quero já te deixar convidada para mais outras lives no futuro. Você tem muito o que compartilhar com a gente. Como já foi conselheira do Conselho de Assistência Social, conselheira do Conselho Regional de Serviço Social. Você tem uma experiência larguíssima aí para compartilhar. Então, a gente já deixa o convite para a gente se encontrar de novo no futuro, próximo. E te agradecer muito por você ter estado aqui com a gente hoje. E foi maravilhoso, só tenho a agradecer. Eu que agradeço muito a oportunidade, é um processo, eu adoro essa troca, eu gosto de saber o que as pessoas estão curiosas com relação à assistência, até para a gente saber o que não está nítido. Obrigada mesmo pela oportunidade, obrigada por criar esse canal para a gente falar de temas do serviço social. Eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção para a nossa profissão, para a nossa categoria profissional. E não é todo mundo que dedica ali do seu tempo para poder produzir esse tipo de conteúdo. A gente tem tanto superficialidade rolando ali no nosso feed. Então, eu fico muito emocionada e feliz de saber que você está dedicando o seu tempo, a sua energia, a sua força para trazer ali para o meu feed assuntos sobre o serviço social, sobre a nossa categoria profissional. Obrigada mesmo por isso. Eu que te agradeço. Ai, amiga, obrigada pelo apoio, é muito importante para mim, não é fácil a gente viver nesse mundo digital, criar conteúdo, e uma pessoa que me deu muito apoio quando eu comecei, você não vai acreditar, sua orientadora maravilhosa, professora Potiara Amazoneida Pereira,
me incentivou muito, falou para eu seguir em frente e que ela só não vai fazer uma live comigo porque ela não sabe usar esses negócios, mas de tecnologia. Mas que ela dá todo o apoio para a gente seguir e falou que é muito importante. Eu fiquei muito feliz com esse apoio e fico muito feliz em receber o seu apoio também, amiga, que para mim é uma profissional maravilhosa, de extrema qualidade, e é uma opinião para mim relevante, uma opinião que para mim importa. Então, assim, muito bom a gente estar aqui. E ó, o Eduardo falando aqui, parabéns pelo debate, muito rica a discussão, nos leva a refletir sobre os desafios que ainda virão nessa conjuntura e no debate do trabalho social competente. Isso mesmo, obrigada, Eduardo. E eu quero agradecer a todos a presença aqui nessa live hoje. Vai ficar disponível no IGTV, no YouTube, depois eu te passo o link, Nath, para você compartilhar. Tem muita gente que gostaria de ter assistido e não pôde assistir. E só te agradecer muito e já quero mais, já queremos as próximas. Pode me chamar que eu venho com a maior alegria. Obrigada aí pela energia e esforço. Obrigada, gente. Um beijão e até a próxima. Um beijo, gatona.